Amém, Jesus. Vamos orar por esse homem de Deus lindo aqui. Vamos pedir ao Senhor que o abençoe nessa manhã. Pai, nós estamos aqui hoje para sermos alimentados pela Tua Palavra, porque é isso que nos dá, ó Deus, a firmeza da fé. É isso que vai nutrir, ó Deus, tudo aquilo que nós necessitamos para sobrevivermos nos dias bons e nos dias maus. E que a Tua Palavra seja o nosso alimento diário, Senhor. Use o Teu Filho agora para que essa palavra venha, ó Deus, como um maná nos nossos corações. Que os nossos ouvidos abram, que os nossos olhos se abram, ó Deus, e que a nossa mente, ó Deus, se abra, que o nosso coração se abra, ó Deus, como sedentos e famintos por essa palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém e amém. Amém. Bom dia, igreja. Vamos que vamos, né? Queria pedir que abaixasse um pouquinho a luz. E eu quero pegar uma beirinha aí no que o pastor Sérgio falou mais cedo. Teve uma altura que ele falou assim que a mulher gosta, né? Quando você chega em casa, todo machucado, mas você pega e joga o peixe assim na mesa. Quem lembra dessa parte? Mas ele está falando da casa terrena, não é verdade? E quando nós chegar em casa lá no céu, o Pai também vai se agradar quando você chegar lá e jogar na mesa. Falar: Pai, está aqui as almas. Está aqui as almas que eu preparei para o Senhor, que eu ajudei, que eu cultivei, que eu trabalhei nelas. E para isso acontecer, essa semana o Espírito ele me levou a palavra, e um dos versículos que eu meditei bastante foi Romanos 12:2, onde a palavra nos fala assim que não vos amoldeis aos padrões desse mundo, mas deixem que Deus vos transforme pela renovação da mente, porque Ele tem uma boa, agradável e perfeita vontade para que nós possamos viver aqui nessa terra. Diga assim: boa, agradável e perfeita vontade. E para que nós possamos viver essas coisas, vai ser necessário que nós temos conhecimento de uma verdadeira sabedoria, que não é dada por homens, que você não vai encontrar em palavras, não é constituída de letras, mas tem que ter revelação. E Deus, Ele está querendo levar a igreja a ter esse entendimento, uma sabedoria que vai exceder toda a sua expectativa. É isso que Deus tem. E eu quero começar aqui lendo em Provérbios 16, versículo 1, onde a palavra do Senhor diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Quando nós lemos isso, quando nós meditamos nessa palavra, primeiro a gente vê que realmente nós temos essa falha muitas das vezes. Nós começamos a fazer planos nos nossos corações. Nós começamos muitas das vezes, nós criamos expectativas em coisas que Deus no final Ele vai falar: não, eu tenho algo diferente. Porque muitas das vezes nós pedimos para os nossos próprios prazeres. Mas para que nós possamos ser sábios verdadeiramente aqui nessa terra, nós precisamos entender que existe um chamado. E de que cada um de nós, Deus Ele constituiu você, de alguma forma, você tem uma vocação no reino do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: você não está nessa terra apenas para existir. Deus Ele te chamou, Ele quer te colocar no meio de homens sábios aos olhos deles, mas que para Deus são homens tolos. Queria pedir também que colocasse, irmãos, eu vou ler vários versículos hoje, que está em 1 Coríntios 1, e eu vou ler do 26 ao 29. E eu quero que vocês prestem bem atenção nessas palavras que Deus nos deixou. 1 Coríntios 1, versículos 26 ao 29. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Você já sentiu às vezes assim tão pequeno?
Você já se sentiu às vezes assim tão incapaz de poder carregar essa mensagem que muitas vezes queima no seu peito, mas esse fogo não tem espalhado? Que bom, porque importa que Ele cresça e você diminua. E Deus, Ele quer te usar, meus irmãos. Deus, Ele quer nos usar. Como eu falei mais cedo, nós vamos um dia chegar diante do Senhor e nós vamos poder dizer duas coisas, ou uma ou duas coisas. Nós podemos talvez falar assim: Deus, Senhor, me perdoa, eu não fiz o suficiente. A minha mente, ela não destravou quando eu estava lá, sabe? Eu deixei ser levado, eu me amoldei às coisas do mundo. Ou você pode dizer como Paulo disse: eu me alegro nas marcas de Cristo, porque eu fui adiante. Eu permiti ser usado por Deus. Meus irmãos, mais uma vez, nós não estamos aqui para apenas existir, mas existe um propósito. O desejo do Senhor é que nós possamos dar muito fruto. E eu quero deixar com vocês alguns exemplos de sabedoria para que nós possamos então assim dar frutos. E eu quero começar lendo aqui Jeremias 17, eu vou ler dos 5 ao 10. Jeremias 17, dos versículos 5 ao 10. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da sua carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Agora eu quero que você preste bem atenção nesse versículo 6. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, ele morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quem sabe o que é um arbusto? É como se fosse um bush. Quem já viu um bush aqui? Um bush é aquela que se encontra muito em apartamentos. Ela é verde, ela está viva, mas ela não dá frutos. E aqui a palavra do Senhor está falando assim: você será como um arbusto solitário no deserto. Mais uma vez, você não nasceu para viver uma vida solitária, você não nasceu para andar sozinho. Mas Deus, Ele quer que nós caminhemos em comunhão com Ele, porque o que Ele tem para nós é que nós temos frutos. Agora no versículo 7 fala assim, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito é você que confia no Senhor. Quem aqui confia em Deus? Quem aqui tem a esperança no Senhor, amém? Olha o que fala o versículo 8: porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. No ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você está vendo aqui que vai vir os tempos difíceis, eles virão. A provação ela virá, mas aqui o primeiro exemplo que eu deixo para vocês: um homem sábio, ele sabe confiar no Senhor. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa a situação que se encontra agora. Às vezes você pode afligir o seu coração porque talvez aquela porta ainda você não passou por ela. Eu vou dizer que não que ela não abriu, mas você ainda não passou por ela, porque todos nós aqui que somos filhos, Deus, Ele tem uma porta aberta para você passar. E para você poder ser direcionado a essa porta, para você poder trilhar esse caminho, nós vamos ter que então abrir a nossa mente, de nos desligar emocionalmente, de desligar a nossa carne e então focar naquilo que o Espírito diz. E então você será como uma árvore plantada junto às águas. E versículo 9, continuando aqui, fala assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. O nosso coração, ele vai te enganar. Porque por que é que então que nós confiamos nos homens? Porque nós muitas das vezes nós somos enganados pelos nossos próprios corações. Um coração vazio, um coração onde o Espírito de Deus está ausente, isso vai nos levar então ao quê? A confiar no homem, a olhar para o homem e colocar mais esperança nele do que em Deus.
Mas aquele homem que confia no Senhor, você é abençoado. Você é essa árvore. Vai vir a seca, vai vir o calor, mas as suas folhas vão permanecer verdes. Você vai continuar dando os seus frutos, porque você está enraizado na verdade. Diga assim: eu estou enraizado na verdade. Agora, nós que conhecemos a verdade, por que é que às vezes nós então escolhemos viver no deserto? Por que o deserto muitas das vezes não é um lugar aonde nós vamos então aprender a confiar no Senhor? Como o povo do Egito, ali no deserto, a palavra fala que as sandálias dos seus pés não se desgastavam, não é? Durante o dia, no calor do dia, por que eles não morriam de tanto calor? Porque havia uma nuvem que encobria eles e que dava então a proteção que eles precisavam. Não é verdade? Durante a noite, no frio da noite, havia uma coluna de fogo sobre eles para aquecê-los. Então nós vemos que o deserto, ele é o quê? Ele é um lugar de transição. Ele é um lugar que vai fazer você tirar toda aquela carga que você carregou, que você aprendeu, modos de viver, o pecado que você viveu tanto tempo nele, no Egito, no mundo lá fora. Então é um lugar de transição, mas algumas pessoas são como esse arbusto solitário no deserto. Você escolhe ficar nele, porque você tem escolhido confiar no homem. E isso não é ser sábio. Ser sábio é você olhar para o Senhor e falar assim: eu sei que Ele tem todo o poder. Eu sei que o meu Deus, Ele tem toda a autoridade. Eu sei que a porta já está aberta. Eu apenas preciso de discernimento para então andar e passar por essa porta. João 15:5 fala assim, ó: eu sou a videira e vocês são os ramos, e aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse é o desejo do Senhor para nós, que nós vamos e demos frutos, que nós possamos permanecer enraizados nele, nessa verdade. Esse mundo, ele vai tentar nos afastar da presença do Senhor. E uma das formas que ele vai fazer isso é fazendo você amá-lo mais do que a presença de Deus. Uma das maneiras que o mundo tenta nos afastar do Senhor é tentando nos apresentar pratos e coisas desejáveis aos nossos olhos, prazeres momentâneos. E no momento do sofrimento, muitas das vezes nós começamos a olhar para trás e falar: será que lá não estava melhor? E aí, para você chegar até o Egito, o que acontece? Você vai voltar para o deserto, porque você está rumo à terra prometida. Para você voltar para trás, você vai passar um deserto outra vez. E isso é muito perigoso. E eu preciso te dizer uma coisa: existe um alto preço que foi pago para que você estivesse aqui hoje. Existe um alto preço que foi pago para que hoje nós pudéssemos usufruir dessa sabedoria divina, de que Deus hoje colocou dentro de nós. Em vós está o meu reino, diz o Senhor. Esse Espírito da verdade, hoje ele habita em nós. E o que é que nós temos feito? Você já imaginou que você está no meio de um deserto, e naquele deserto existe algum tipo de veículo, que dentro dele tem ar-condicionado, tem água, tem uma geladeira, tem comida, tem servente, pessoa, não vamos falar nem um carro, um ônibus, mas você escolhe ficar do lado de fora, aonde você se alimenta de coisas que você se alimentava no Egito, e ao invés de você melhorar, você piora. O seu estado começa a piorar, porque você tem confiado em homens. A sua confiança nas coisas erradas, muitas das vezes te leva a perecer, e é uma morte degradativa que começa a acontecer, de pouquinho a pouquinho. Mas bendita é a pessoa que é sábia e confia no Senhor. Hoje você pode falar assim: Deus, hoje eu escolho confiar em Ti. Hoje eu sei que aquilo que o Senhor tem para mim é muito melhor daquilo que eu tenho corrido atrás, e eu vou confiar em Ti. Eu vou deixar para trás aquilo que ficou, e eu vou olhar para o alvo, porque existe um propósito, existe uma nova vida. Quantos aqui não desejam viver em novidade de vida? Amém? Eu não ouvi nenhum amém. Quem aqui deseja viver em novidade de vida? Filipenses 3, do versículos 12 ao 14, diz assim. Filipenses 3,
dos 12 ao 14. Aleluia, Jesus. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Você foi conquistado por Ele. Agora eu quero que você faça aí uma cena na sua cabeça. Imagina Jesus no céu, num lugar glorioso, onde os anjos do Senhor estão ali, louvando o nome dEle. Em Hebreus 1 fala que o próprio Cristo foi aquele que formou o universo. Nós estamos falando do Verbo que se fez carne por mim e por você. Agora imagina, Ele veio aqui para te conquistar, com um desejo imenso de falar assim: eu creio que o meu filho vai crer em mim. Eu acredito que a minha filha vai crer em mim e que através do meu sacrifício, ela vai seguir nos meus caminhos. Ela vai dar ouvidos ao Espírito da verdade que eu enviei para eles. Ele vai ouvir isso. E no versículo 13, continuando: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas uma forma de sabedoria é você olhar para frente. É nós pegarmos e deixarmos as coisas que ficaram para trás e esquecer delas, como Paulo diz, e esquecendo das coisas que ficam para trás. Ah, mas quanta saudade eu tenho lá. Como o povo falava assim: ah, mas nós comíamos carne à vontade lá. Lá a nossa vida era diferente. Meus irmãos, eles esqueceram que eles eram escravos. Será que nós também às vezes não esquecemos que nós éramos escravos do pecado? Será que nós esquecemos que quanto mais nós praticávamos o pecado, nós saciávamos a carne, mas à noite, quando nós deitávamos as nossas cabeças nos nossos travesseiros, era apenas tristeza e escuridão. Era onde as lágrimas caíam, porque estava faltando algo. Estava faltando o bebê da fonte. Estava faltando o bebê de um rio que flui direto do trono. E esse rio tem nos saciado. Esse rio tem tirado a nossa sede. Porque existe uma mesa colocada para nós, onde o pão é diário, onde a comida é com fartura, onde você pode querer mais porque tem mais. E no mundo é o contrário, você se alimenta. Quanto mais você se alimenta, parece que mais fome você tem. E aí quando nós viemos para a presença do Senhor, nós falamos: Jesus, quanto tempo eu procurei isso daqui. Quanto tempo eu desejei viver isso. E aí nós estamos aqui, e o que acontece? Quando o sofrimento chega, quando nós não alcançamos aquilo que nós queremos, porque existe um processo. Quem está me entendendo? Talvez nós estamos passando pelo deserto, mas existe um processo. E nesse processo você pode viver na dependência do Senhor. E nesse processo você pode ser essa árvore plantada junto às águas, porque você está caminhando com Jesus Cristo. Mesmo no deserto, você está chegando para o outro lado, porque você é uma pessoa sábia. Você vai aprender a confiar no Senhor. Você vai aprendendo a depender do Senhor e sabendo que Ele é a tua providência, sabendo que Ele é tudo que você necessita. E em Hebreus 2, do 7 ao 10, irmãos, eu falei que eu ia ler bastante versículos para que vocês possam entender melhor essa mensagem. Em Hebreus 2, versículo 7, eu quero enfatizar isso daqui. Nós estamos falando do Filho de Deus, aquele que formou o universo, aquele que pelo poder da palavra fez todas as coisas, toda a terra e tudo que aqui existe. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Diga assim comigo: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Continuando: ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Nesse momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, feito menor do que os anjos. Quem é que fez todas as coisas? Jesus. Quem são os anjos? Feitos por quem?
por Jesus, ele se fez menor do que os anjos. E muitas das vezes para nós não vale a pena sacrificar alguma coisa para fazer a vontade de Deus. É verdade ou não é? Meus irmãos, eu não sou hipócrita não. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu já errei nesse sentido? De Deus estar requerendo algo da minha vida e eu falar, não, Senhor, mas agora não. Será que Jesus podia dizer isso quando ele estava na cruz? Deus, agora não. Ele podia ter dito isso, porque ele tem toda a autoridade. Mas ele permaneceu fiel até o fim. Ele permaneceu fiel até a morte por causa de nós. E continuando, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Agora para nós, quando nós provamos uma morte carnal, é aí que o nosso espírito vivifica. Quanto mais nós vivemos no Espírito de Deus, aí essas raízes, elas vão ir até as águas. E elas começam a ir até as águas. E ela começa a crescer. E aí você começa a alimentar dessa água, dessa graça, dessa abundância de Deus. E você começa a ser cheio. E aí já não importa o calor do sol, já não importa a seca, as suas folhas permanecerão verdes. E você continuará dando os seus frutos. E você continuará tendo um entendimento. A sua consciência estará conectada com o Espírito da verdade, que vai te dizer quando você deve ir para a direita ou você deve ir para a esquerda. É isso que Deus tem para nós. A verdadeira sabedoria que vem do trono, que flui do trono. Como está em Apocalipse, que existe um trono aonde o nosso Senhor está sentado. E desse trono desce um rio de água viva. E todo aquele que tem sede, vai e beba, que é de graça. Diga assim comigo, é de graça. Então, mais uma vez, é necessário que nós matemos essa carne, para que nós possamos, então, verdadeiramente viver. Então, continuando, versículo 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem. Fala assim comigo. Por meio de quem, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem. Conduzindo muitos filhos à glória, a aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor e a salvação deles. Aleluia. Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Jesus, ele foi aperfeiçoado no meio dos sofrimentos dele. E eu quero te fazer uma pergunta. Será mesmo que foi os pregos naquela cruz que segurou Jesus ali? Será que foi isso? Será que foi os pregos que atravessou as suas mãos que segurou Jesus naquela cruz? Ou nos seus pés? Não foi. Foi o amor que ele teve por mim e por você. Eu quero dizer mais uma vez, eu acho que talvez vocês não entenderam. Foi o amor que ele tem por mim e por você que segurou Jesus naquela cruz. A misericórdia dele fez com que quando o pai falou assim, meu filho, eis que eu te envio. Ele falou, pai, eis-me aqui. Eu vou descer ali, porque vai valer a pena. E não é diferente conosco, irmãos. Os sofrimentos, ele não é para que nós possamos voltar ao deserto, num lugar onde existe apenas escassez. Você não foi chamado mais uma vez para apenas existir, mas existe um propósito na nossa vida. Existe um chamado na nossa vida. O Senhor está falando, ide e pregai o Evangelho a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações. Aleluia, será que eu posso ouvir um amém? Deus, Ele está nos dizendo isso, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Em Lucas 12 a palavra fala assim que muitos reis, muitos profetas desejavam ver o que vocês estão vendo e ver aquilo que vocês estão ouvindo, mas não puderam. Mas bem-aventurados são os nossos olhos porque veem. Bem-aventurados são os nossos ouvidos porque ouvem. E Deus está nos dizendo aqui, ei, o sofrimento ele vai servir de aperfeiçoamento na sua vida. Então, outra coisa é isso, é entender, é abraçar o sofrimento. É algo difícil de dizer, não é verdade?
Quando nós falamos assim, nossa, meu Deus, mas sofrer é tão ruim, mas o que Jesus fala? Nós teríamos aflições aqui nessa terra. Mas tenha bom ânimo, tenha coragem. Seja homens e mulheres que vão olhar para frente, como nós lemos em Filipenses 3, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jesus, ele fala, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. E todo ramo que permanecer em mim, eu nele, o Pai, aquele que não permanece em mim, o Pai corta e joga fora. Porém, aquele que permanece, Deus, ele limpa, para que nós possamos então produzir ainda mais frutos. E esse limpar às vezes vai doer. Esse limpar às vezes não vai ser fácil. Nunca é algo confortável. Mas Deus, Ele quer que você seja um homem ou uma mulher sábia. Ele quer que você seja uma pessoa que vai permanecer fiel e firme até o fim. O seu caráter, ele vai ser testado. Mas depois de aprovado, eu quero te dizer, existe uma coroa da vida que o Pai vai colocar nas nossas cabeças um dia. Existe uma coroa que nós vamos herdar. Existe algo que nós herdamos aqui nessa terra. Existe um tesouro muito precioso que habita dentro dos nossos corações. E nós precisamos de dar ouvidos a Ele. Nós precisamos permanecer. Mateus 7, 24 e 25. A palavra do Senhor diz assim. Mateus 7, 24 e 25. Aleluia. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem deseja construir a casa na rocha? Quem deseja permanecer no Senhor? Agora aqui, olha o que ele fala. Caiu a chuva, em outras palavras, vai ter chuva. Transbordaram os rios, as coisas vão começar a querer te sufocar. Situações vão começar a querer atirar você do plano, do propósito, vai querer fazer com que você volte para trás. Os ventos se darão com força contra a tua casa, só que essa casa não vai desabar, porque ela foi construída na rocha, e Jesus Cristo é a rocha. O Senhor está nos dizendo, várias partes na Bíblia, nunca foi dito na palavra que seria um mar de rosas o Evangelho. E muitas pessoas hoje são enganadas, porque querem viver uma vida confortável, sendo que o Evangelho, ele é totalmente baseado em tempestades. Mas Jesus, ele está na tempestade. Jesus, ele está direcionando todas as coisas. E eu não sei para quem essa palavra é hoje, eu acredito que para todos. Mas o Senhor está dizendo, você vai ter tempos difíceis. A chuva vai cair, o rio vai transbordar e os ventos se darão com força. Mas se você ouvir a minha palavra e você praticar aquilo que eu vos ordeno, grandes coisas você verá, porque não haverá ruína, não haverá desabamento. Você e a tua casa permanecerá de pé. Você permanecerá de pé. Meus irmãos, tudo que Jesus passou, como eu quero voltar a enfatizar, não foi apenas aqueles pregos que segurou Jesus na cruz, mas foi o amor que Ele tem por nós. Jesus, Ele nos ama de tal maneira que Ele permaneceu fiel até o fim. E no Evangelho de Marcos, quando Jesus estava ali no Getsemane, a palavra fala que do seu suor caiu gotas como de sangue sobre a terra. Tanto era o sofrimento, porque Jesus, ele sabia o que ele iria passar por nós. E mesmo assim ele permaneceu firme. Era tão fácil Jesus dar a ordem aos seus anjos e ele poderia destruir com todos aqueles soldados. O que iria mudar? O que iria mudar era que hoje nós não teríamos o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Ele continuaria sendo Deus. Jesus continuaria sendo quem Ele é. Só que através dos sofrimentos o Pai o coroou de honra e de glória. O Pai lhe deu um nome que está acima de todo outro nome. E não há nenhum outro nome acima do nome de Jesus.
E esse Jesus, ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós, para que nós pudéssemos usar dessa sabedoria. E agora eu quero te fazer uma pergunta: será que vale a pena mesmo você viver essa sabedoria? Porque para você viver essa sabedoria, você precisa ser transformado. Para viver essa sabedoria, você precisa de ser como essa árvore plantada junto às águas. Para você obter essa sabedoria, você precisa de esquecer das coisas que ficaram para trás. Você precisa de arrancar do teu coração, da tua consciência, da tua vida, o Egito. Uma vida de pecado, uma vida onde você era antes escravizado, mas hoje você é livre. Diga assim: eu sou livre. Você precisa de ouvir as palavras do Senhor e você precisa de colocar ela em prática. Será que vale a pena você largar tudo? Para terminar, eu quero ler Mateus 13, versículo 44. A palavra de Deus fala assim, Mateus 13, versículo 44. Aleluia, Jesus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. O que ele fez? Ele achou um tesouro num campo, não é? Ele achou algo muito precioso. Esse campo, ele representa o quê? Um lugar, não é verdade? Existe um lugar aonde esse homem caminhou até esse lugar. Eu quero usar aqui um exemplo. Ele foi debaixo da nuvem, não é verdade? Ele começou um processo de transição. Ele estava no deserto, aí ele começou a acompanhar essa nuvem. E então ele pega, ele encontra o tesouro, ele vai, ele esconde. E então o que ele faz? Transbordante de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e ele compra aquele campo. Tudo que ele tinha agora perdeu o valor, porque eu preciso agora de estar nesse lugar. Porque nesse lugar de habitação, o Senhor diz, existe um tesouro que vai queimar no seu coração. Existe um tesouro que vai te dar palavras de sabedoria, que vai te dar a visão de águia, que vai te dar a trajetória, que vai te dar o caminho pelo qual você deve e você tem que andar, para que você venha então receber essa coroa da justiça. E a minha pergunta é: vale a pena você ir e vender tudo? Essa palavra vender é você largar mão de tudo. Não importa o preço das coisas que eu vou largar, porque eu encontrei algo de muito mais valor. Os meus olhos viram, a minha boca provou, o meu ouvido ouviu, e hoje eu sou transformado. E agora eu não quero mais voltar a ser quem eu era antes, porque hoje eu quero escolher andar debaixo da verdadeira sabedoria que vem do trono e que foi instituída para os filhos, para aqueles que creem. Não para aqueles que confiam nos homens, mas para aquele que confia no Senhor, para aquele que sabe que o Senhor é a nossa justiça. Amém? Aleluia, Jesus. Coloquem-se de pé, meus irmãos, fazendo um favor. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Pai. Quando o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, eu falei: Deus, tem tantas pessoas que não estão usando dessa sabedoria. Tem tantas pessoas que ainda não saiu desse processo de transição, como nós lemos ali em Jeremias 17, né, que aquele que confia no maldito é aquele que confia no homem. Ele é como um arbusto solitário no deserto, um lugar super salgado, inabitável. O sal, na medida certa, ele é muito bom, mas sal a mais também, né, não faz muito bem. E quantos de nós temos apenas vivido? Quantos de nós conhecemos a verdade, mas nós não temos permitido que essa verdade nos transforme? Quantos de nós encontramos o tesouro, nós chegamos até esse campo, mas nós voltamos para trás? Nós voltamos para trás. Só que Deus hoje, Ele está querendo te levar a um novo nível. Quem está me entendendo? Ele está querendo que você pegue o seu chamado e fale assim: Deus, eis-me aqui. Da mesma forma de quando Jesus foi chamado, Ele virou para o Pai, Ele falou: Pai, eis-me aqui.
o Senhor preparou um corpo para mim. Já não te agradaste mais de sacrifícios de bois, isso já não te agrada mais, os holocaustos. Então o Senhor preparou um corpo para mim. E Deus, Ele já não se agrada mais de você apenas vir aqui e estar aqui, mas não exercer o seu chamado. E se você é essa pessoa que você quer dar o próximo passo, eu quero chamar você para vir aqui na frente. Vamos lá, meus irmãos? Eu sei que essa palavra é de Deus, porque o Senhor colocou ela no meu coração. Se você quer dar um passo à frente, eu não estou dizendo que você está afastado dos caminhos do Senhor. Eu não estou dizendo que você está em pecado, nada disso. Eu estou dizendo que você quer oferecer mais. Você quer oferecer ao Senhor o mais excelente louvor. Você está disposto a dar um passo à frente. Amém? Se você quer, vem aqui na frente. Aleluia, Jesus. Eu quero orar com você. Aleluia, Jesus. Pai, eu quero colocar a tua igreja aqui na tua presença, Pai. Os teus irmãos, Senhor, aqui na tua presença, Pai. E eu sei, meu Deus, que pessoas aqui, Pai, talvez até uns que não vieram, Pai, eles sabem, o coração deles estão queimando, Pai, porque há mais. Então, Pai, eu quero declarar na vida dessas pessoas, Deus, um destravamento. Eu quero declarar, Pai, uma nova unção, Pai, uma nova sede, uma nova fome, Pai, para que eles possam fluir nos teus dons, Pai, descobrir os talentos, Pai, que está dentro deles, Senhor, que foi dado a eles, Pai, quando eles ainda estavam no ventre de suas mães, Senhor. No nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, profetas. Eu quero declarar, Pai, homens e mulheres cheios da presença de Deus, Pai, prontos para levar a tua palavra, Pai, pronto para estender as mãos e o mar vai ter que abrir, Pai, prontos para enfrentar, seja qual for o gigante, meu Deus, mas eles sairão vitoriosos no nome de Jesus. Eu coloco também a casa, Senhor, de cada pessoa aqui, Senhor. Venha abrir as portas, venha trazer proteção, Senhor. Que eles venham ser, Pai, como um homem prudente, meu Deus, que ouviu a tua voz e que obedeceu a tua palavra e construiu a sua casa, Pai. E quando eu falo casa, eu falo dos seus familiares, Pai. Mães, pais, irmãos, primos, tias, netos, netas, Pai, em nome de Jesus, essas pessoas, a casa dessas pessoas não desabarão, Pai, por causa do chamado dessas pessoas aqui, Pai, que hoje está dando um passo à frente, Senhor, está te dizendo: Senhor, eu vou vender tudo que eu tenho para comprar esse lugar, para que eu venha morar nesse lugar de habitação, para que eu possa viver em plena comunhão com o teu tesouro, que é o teu Espírito Santo, que hoje habita dentro de nós, no nome de Jesus. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Deus seja louvado. Eu quero chamar a Simone aqui. Está fazendo as lições. Continue nesse espírito de adoração, querido. Senhor Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Diga para ele: lindo, 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 glória, Jesus, yeah.
Erga a tua voz, igreja, e diga: lindo, lindo. Glória, Jesus, Jesus, então. Então me leva, quero ver tua face, eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra, oh Senhor, que lhe descreva. Diga: santo, 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 santo. Se você pode, aumente o volume aí, querido. Diga: Deus, Deus poderoso, oh Senhor, tu és santo, oh, oh, santo, Deus poderoso. Feche seus olhos, diga: Deus poderoso. Fale para Ele, fale para Ele. Deus poderoso, Deus, Deus, Deus poder. Tu és Deus poderoso, Tu és Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Santo, Santo, Deus poderoso, oh Senhor, Tu és santo, santo, Deus poderoso. Queridos, na Bíblia existe anjos. A Bíblia vai dizer que tem anjos que ficam 24 horas dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Eu sinto a presença muito forte do Espírito Santo de Deus aqui essa manhã. Tu és poderoso, Tu és poderoso, Senhor. Santo,
Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém. Bom dia, irmãos. Nossa, que poder, né? Quem está sentindo a presença de Deus hoje aqui, nossa, gente, Deus é bom. Amém? Irmãos, eu estou aqui para falar de missões. E depois de uma palavra, um louvor desse poderoso, né? Estamos aqui para falar de missões, de pessoas que estão bem longe da gente, mas ao mesmo tão perto, né? O pastor Alberto participa das orações com a gente nas segundas-feiras e a gente está sempre orando pela casa dele, pelo ministério dele. E eu creio que a nossa igreja aqui também, os irmãos estão orando por missões, né? E queria encorajar vocês para continuar orando, porque é uma obra que precisa estar caminhando. Ela não pode parar. Porque pessoas precisam de nós para poder comer. E eu creio que essa igreja é uma igreja abençoada. E eu queria agradecer cada irmão que tem colocado oferta em missões, porque a gente tem mandado dinheiro todo mês, graças a Deus. E eles estavam com dificuldade de achar o trigo. É isso, o trigo, né, baby? Para eles poderem fazer o trigo de milho que eles precisam para poder fazer a comida. E, graças a Deus, o pastor mandou hoje de manhã, mandou uma foto, assim, eles com vários sacos de trigo de milho. Amém? Então, assim, eu estou muito feliz, muito grata, né, que Deus ele tem provido, porque eles não conseguiam achar para comprar em lugar nenhum. E, graças a Deus, hoje pela manhã, né, parece que o Senhor ele gosta sempre de nos surpreender, né? E eu meditando na palavra, né, eu estava vendo Salmo. E para você ver como Deus ele é bom e coincide com a palavra que o Alex deu, né? Que Deus ele realmente ele está cuidando e guardando. O Salmo 3:8, que fala, tem duas versões aqui. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Eu creio que Deus ele está realmente nos guardando, nos abençoando, abençoando essa igreja, abençoando esse ministério de missões. Irmãos, não é fácil. O pastor Alberto sempre fala que eles têm tido muitos ataques na família dele. Uma hora é a esposa que está doente, outra hora é a filha que está doente. Mas ele sempre vem com a vitória falando que houve uma melhora. Porque é que nem o Alex falou, a gente vai ter momentos de tribulação. Mas quem crê em Deus, a gente sai dela. Porque Deus ele está querendo nos abençoar. A gente não vai ficar na tribulação para sempre, meus irmãos. Nós vamos ter aflições, sim. Mas quem permanecer no Senhor, esse verá o reino dos céus. Amém? Então, aqui eu vou compartilhar com vocês o vídeo de hoje. E depois nós vamos estar orando por missões. E eu quero encorajar os irmãos a continuar, né, abençoando esse ministério. Porque sem vocês, a gente não consegue. Tá bom, irmãos? Agradeço desde já. Vamos ver o vídeo. Say the word and there is light. Say the word and their bones rise. Every star and hangs on your voice. For your word never returns void.
graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos da Igreja Ministério Vida. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Hoje, dia 20, por ocasião da Páscoa, reunimos com os nossos menininhos e nós tivemos um almoço juntos com elas, só as crianças. Então, foi muito bom estar com elas e compartilhar da palavra e da comida. Então, nós somos gratos aos irmãos, primeiramente ao Senhor, nosso Deus, e aos irmãos que têm sido obedientes ao Senhor e que têm contribuído para esta obra, para esta causa que é do Senhor. E, irmãos, nós não compramos ainda a cesta básica porque estamos sem a farinha aqui na nossa região, no mercado. Então, a escassez da farinha que nós temos comprado para as crianças, que é farinha de milho, que é a comida base de nós aqui na região. Ontem conversei com um comerciante estrangeiro que faz seus negócios nesta região e ele me prometeu que na quinta-feira nós vamos ter essa comida e nós vamos distribuir para as crianças. Já conversamos com as crianças, elas estão informadas que na quinta-feira, às 14 horas, elas virão e nós vamos distribuir a cesta básica para elas. Demoramos porque não tínhamos como comprar este alimento, porque há escassez deste alimento. Não sabemos quais são os motivos, mas tudo indica é por causa da confusão que há em Moçambique, a confusão política, que os irmãos já estão sabendo. Mas nós vamos conseguir e nós enviaremos as fotos e enviaremos aos irmãos, digamos assim, toda a informação sobre a cesta básica dos nossos menininhos. Então, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Amém. Aleluia. Hoje pela manhã ele mandou as fotos já com os sacos da farinha de milho, mas ele mandou muito cedo e aí não deu para a gente preparar, mas no próximo culto de missões eu compartilho com os irmãos, tá bom? E para vocês verem, é muito difícil, até mesmo que ele tem o dinheiro para comprar, mas não tem a comida, né? Então, assim, que nós possamos sermos gratos pelo que temos, né? Deus, graças a Deus, não deixa faltar nada para nós aqui. Nós somos uma igreja abençoada, né? E eu gostaria de orar antes de vocês. Eu queria que vocês preparassem, né, a oferta de vocês para missões. Enquanto isso, eu vou orar e depois os irmãos podem vir aqui, quem quiser contribuir. Deixa Deus tocar no coração de vocês. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse ministério, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito. O Senhor tem sido presente. Obrigado por não deixar faltar nada, Senhor, aqui para nós. E que nós possamos, Senhor, multiplicar o que temos para que nós possamos mandar para eles. Ó, Senhor Deus, que nós não só mandamos o pouco, mas que nós possamos dar o muito, Senhor. Que cada pessoa aqui, Senhor, seja tocada, Senhor, a ofertar nessa obra, Pai. Nós sabemos que é uma obra que não pode parar. E eu creio, Senhor, que essa igreja é uma igreja abençoada. É uma igreja, Senhor, de homens e mulheres abençoados financeiramente. Multiplica, Senhor, na vida de cada um. Multiplica, Senhor. E aqueles que não podem dar agora, Pai, que o Senhor possa
está abundando na vida deles para que eles possam ofertar. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço, porque eu creio que a gente vai levantar o dinheiro que nós precisamos para mandar para Moçambique. Em nome de Jesus, eu agradeço, Pai. Obrigada, Jesus. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade para vir ofertar. Eu queria chamar o pastor Sérgio aqui. Vocês também podem ofertar no Zeu também, tem outras maneiras de ofertar. Só vocês não esquecem de colocar que é para missões, tá bom? Vocês podem mandar, o pastor Glauber vai mandar o dinheiro para Moçambique amanhã. Então, se vocês quiserem até amanhã, dá para ofertar, tá bom? Obrigada, irmãos. Amém, irmãos? Quando você for ofertar, eu fiz minha oferta. Eu dizimo e oferto pelo celular. E você coloca, por exemplo, o número que você já sabe que é o do pastor e coloca a oferta missionária, para não entrar no caixa como oferta da igreja. Então, você que for fazer isso pelo celular, faça a descrição da oferta missionária. Eu devolvo meu dízimo, coloco dízimo. A oferta missionária, eu coloco a oferta missionária, tá bom? Vamos orar então para terminar? Pai, nós queremos te glorificar nessa manhã. Que essa semana seja uma semana profética na nossa vida. Que nós possamos alcançar todos os nossos objetivos pessoais e espirituais. E que o Senhor possa guardar o seu rebanho debaixo do teu pavilhão, Senhor. Debaixo das tuas mãos. Nós abençoamos cada vida, cada família, cada um nesta manhã. Aqueles que não vieram também, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida deles. Que o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês agora e eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês estão abençoados para uma semana de muita produtividade, de muita bênção, em nome de Jesus. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Nós temos a nossa visitante, cumprimente ela. Que Deus abençoe vocês.